Boa tarde, pessoal. Tudo bom com todos? Eu sou o Heitor da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao nosso webinar, Medidores de Fluxo e Energia Térmica, com o gerente de vendas, Eladio Pereira, e o gerente de desenvolvimento de novos negócios, Eduardo Drigo. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos nós, espectadores, e agradecemos pela presença e participação de todos. São sempre bem-vindos. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar na sua experiência. No lado esquerdo superior, vocês vão ver algumas informações importantes. Então, no lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e alguns casos de links para download de materiais. Centralizando, você verá a apresentação que pode deslizar ou aumentar, reduzindo assim o campo de visualização seu. À direita, estão disponíveis informações dos nossos palestrantes, onde você poderá entrar em contato com eles por e-mail e as outras redes de contato. À direita, e se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o próprio time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, pesquisa de satisfação, que é muito importante para nós, e o certificado. E agora eu vou a alguns avisos gerais. Caso o vídeo ou a apresentação falhar, aperte F5 ou atualize seu navegador, seja o Google ou o Edge. Ao terminar o nosso evento, é muito importante que responda a nossa pesquisa de satisfação, tanto para os nossos próximos webinars melhorarem, como para esse. E ao final, estará disponível, após o final do webinar, o nosso certificado de participação. Lembrando que nós queremos a sua opinião, então mande perguntas, questionamentos, tudo aí no nosso chat do nosso evento, que o nosso gerente de vendas, Eladio, e também o Eduardo Drigo estarão respondendo aí para vocês em um formato de mesa redonda. Obrigado pela participação e eu passo a fala para o nosso gerente de desenvolvimento, que vai apresentar para vocês, Eduardo Drigo. Muito obrigado. É com você, Eduardo. Muito prazer, meu nome é Eduardo. Eu sou responsável por novos negócios na divisão de hidrônica da Danfoss, tudo que leva água gelada e água quente, tanto para aquecimento como para ar-condicionado, está abaixo da gente, sobre novos negócios e desenvolvimento de novos produtos. Hoje, em nossa tarde aqui, a gente vai falar sobre uma tecnologia em específico, que são os medidores de fluxo e de energia térmica, e aí eu vou abordar o tema de uma maneira um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês por quais razões a gente mede e por que a gente tende a medir vazão e energia térmica. Vou fazer uma introdução sobre os nossos produtos, a nossa tecnologia, qual a diferença dela com o mercado. Vou apresentar o portfólio atual que a gente tem para medir essas instalações, né? Os medidores em detalhes, tá? E no final, como a gente também centraliza e entrega esses dados de medição para vocês, ok? Eu espero que a gente tenha uma boa tarde. No chat, se vocês puderem fazer perguntas, isso alimenta e enriquece o nosso webinar. Então, por favor, se tem alguma dúvida, um comentário ou queira compartilhar alguma coisa, podem mandar no chat. A gente está com o Eladio aqui no nosso lado para dar suporte, então as perguntas elas vão sendo respondidas, óbvio que na medida do possível, assim que vocês as fazem. Se não, o Eladio levanta o tema, a gente debate aqui ao vivo e eu agradeço muito a participação de vocês, ok? Bem, apresentando um pouquinho da questão do porquê medir, qual a razão, né, da medição, eu botei um gráfico aí para a gente poder começar o nosso debate. Ele é sobre a empresa de pesquisa energética do governo. Esse relatório é de maio desse ano, ele relata basicamente o ano passado, né, sobre matriz energética, consumo energético e como é que é o consumo distribuído por unidade de negócios, né? Então tem a indústria, residências, comércio em geral, e aqui eu peguei uma foto só da demanda das edificações, ou seja, prédios comerciais, residências e pequenos comércios que utilizam energia de média e média-baixa voltagem. Essas edificações elas são responsáveis hoje no Brasil por 51% do consumo de energia do país, né? Esse segmento é onde está o maior potencial de eficiência energética, ou seja, é onde o governo tem trabalhado através de algumas associações e também através de alguns órgãos para tentar fazer com que as instalações sejam mais eficientes,
para que isso, obviamente, gere um consumo de energia um pouco melhor, mas também gere uma qualidade de instalação maior para evitar não só a questão de redução energética, mas também o melhor aproveitamento do espaço e, enfim, gerar um pouco mais de tecnologia e aumentando também os negócios em outras áreas, né? E o Procel, que é um desses selos que certifica as edificações eficientes, ele já evitou, com o selo Procel Edifica, 29,25 gigabytes de redução de consumo de energia nesse formato de edificação. Ou seja, só as medidas tomadas para redução básica de energia ou otimização do que eles têm instalados dentro dessas instalações, né, tanto na parte residencial como na comercial, só essas pequenas, como é que eu posso dizer, essas pequenas iniciativas sobre melhoria de controle já trouxeram esse montante de redução, 29,25 gigabytes de redução em basicamente 6 anos. Foi uma redução bem considerável e importante, principalmente para a nossa matriz energética. Só complementando a parte de certificações, né, para prédios comerciais, principalmente, a gente tem 2 certificações básicas, que é o BREEAM e o LEED. O LEED é bem conhecido, né, tem várias associações aqui no Brasil na qual elas ou orientam ou, se não, certificam, né, o prédio para a questão ser um prédio verde, né, de uma certa maneira eficiente, né? E a parte de medição de energia traz pontuação para esse prédio conseguir essa certificação, né? Então, basicamente, quanto mais medição e controle você tem, a grosso modo, obviamente, mais pontuação no selo você ganha, tá? Então, na LEED, por exemplo, para você conseguir a certificação é obrigatória o monitoramento de energia, né? Tanto da energia térmica quanto da energia elétrica nesses prédios, né? E essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada para que isso seja individualizado, né? Não só a parte de energia, mas a parte de, nesse caso específico, de consumo de água para refrigeração ou ar-condicionado com água gelada, ou em edificações que têm aquecimento também você medir quanto de energia térmica você gastou para aquecer a água, seja ela para o seu banheiro, seja ela para a sua torneira, ou em alguns casos ainda para aquecimento, no qual se dá a utilização de água quente. Essa medição serve para se ter um consumo cada vez mais individualizado, para que, se é um prédio comercial ou residencial, não importa, você tenha um consumo mais racional e uma visibilidade e também, obviamente, para você pagar exatamente o que você tem consumido e não um rateio geral. Porque o rateio geral também, ele não que ele incentive, mas ele acaba gerando um certo desperdício. Então, quando você individualiza, você raciona melhor os seus recursos. Então, essa é a principal razão pelo qual se tem aumentado a demanda por medições de energia. Na Europa, há uma lei, inclusive, eu cito a Europa porque a Danfoss é uma empresa europeia e esses medidores basicamente nasceram, inclusive, por causa dessas normativas, né? Em 2000 até 2030, todos os edifícios na Europa, sendo eles velhos ou novos, eles têm que ter medição independente de água quente ou distrito de aquecimento, que é bomba-calor, que ele esquenta e entrega também ar-condicionado. Então, todos os edifícios têm que ter 100% de medição, não só da água de consumo, mas da água de aquecimento ou de refrigeração. Então, isso já é padrão para a Europa. O Procel Edifica, ele tenta fazer algo similar, mas não é obrigatório ainda ou impositivo. Ele é mais incentivado. Bom, antes de começar a falar um pouquinho da nosso portfólio, por favor, dúvidas, comentários, por favor, no chat. O Eladio está aqui disponível para a gente começar a responder e atender vocês através do chat. Bem, só para traçar um timeline para vocês dos nossos produtos, em 1978 a gente lançou o nosso primeiro medidor, ele foi nomeado de EMUF, e aí depois, posteriormente, ele foi nomeado para Sonor 1000. Né? Esse da foto, ele ainda está instalado, está em operação, tem quase 50 anos que ele está em operação, então dá para você entender que acho que o perfil dele é um pouco diferente em termos de robustez. A Siemens depois comprou o portfólio de medição da Danfoss em 2003. Tá? Em 2003 a gente vendeu a área de medição de energia térmica para a Siemens. E depois, em 2013, a gente retomou esse negócio. A gente não comprou de volta de ninguém, a gente começou do zero.
um novo portfólio de produto, uma nova divisão da empresa, e em 2016 a gente entregou o primeiro medidor configurável via app do mercado, tá? Justamente para quem quisesse ver a conta de térmica, né, de energia térmica através do celular, além de você ter na sua conta do prédio, por exemplo, ou da sua conta residencial de água, a gente também entregava a opção via app. Então, em 2016 a gente concretizou e se firmou aí como um dos maiores players de medidores de água hidrônica do planeta, tá? Só comentando um pouquinho e dando continuidade aos slides, o nosso medidor de vazão ele é ultrassônico, tá? Ou seja, ele tem 2 transmissores de laser, tá? Um fica antes e um depois. Dá só um minutinho, deixa eu colocar aqui um pointer para a gente poder conversar. Aqui está. Ok? Aqui a gente tem... Acho que agora ficou melhor. Bem, aqui a gente tem um transmissor e um receptor. E aqui a gente tem os lasers que refletem o sinal emitido de um ponto ao outro. E qual é a vantagem desse tipo de medidor? A vantagem é que ele vê através do fluxo, ou seja, ele emite e depois retorna, e aí de acordo com o tempo de resposta, ele entende quanto de fluxo está passando pelo medidor. A vantagem desse tipo de medição é que ele não pega bolhas, por exemplo, né? Se é uma instalação que tem ar, se é uma instalação que tem algum problema ou está gerando algum tipo de perda de carga, ele ignora as bolhas e sendo cada vez mais preciso na sua medição, tá? E aqui vocês podem ver um poço onde tem um sensor, então ele faz um cálculo sobre vazão e ΔT. Então o sensor está na entrada e depende de onde você vai colocar os medidores, a gente vai ver mais para frente, mas ele faz uma medição através do fluxo que está passando na tubulação e a diferença de temperatura entre a entrada e a saída do evaporador ou do trocador de calor. E aí ele te dá um resultado em quilowatt, tá? Então a gente vai daqui mais para frente falar sobre precisão. Mas basicamente esse é o princípio de funcionamento do medidor. Ele não tem uma catraca, ele não tem uma engrenagem, ele não é magnético. Eu vou explicar mais na frente por quê, tá? Bem, falando um pouquinho sobre as tendências, as tecnologias, não, esses são os tipos de medidores de vazão que a gente tem no mercado. O nosso é ultrassônico, o mais comum no mercado ainda é o mecânico, e a gente tem algumas opções magnéticas, né? A diferença do magnético para o ultrassônico realmente, além de tudo, é o custo, tá? Mas, em termos de vida útil, o ultrassônico e o magnético realmente são maiores. Por quê? Porque ele não tem o rolamento nem a engrenagem para ficar rodando o tempo inteiro, e isso traz um problema futuro pelo desgaste mecânico, né? A segunda coisa, dependendo do tipo de água, né, se ela é mais dura ou não, começa a gerar calcário. Então, essa engrenagem pode começar a reter partículas de calcário, e isso faz com que a engrenagem pare, e aí danifica todo o sistema mecânico. Então, a vida útil dele é um pouco menor. E, além de tudo, o desgaste também. A queda de pressão, né? Então, o próprio rotor gera uma perda de carga na hora que a água passa por ele, então isso já te dá um erro de leitura um pouco maior. Então, para compensar isso, talvez os hidrômetros ou os medidores de fluxo tenham que ficar cada vez maior para cada vez evitar isso. Então, ele tem um custo de material, além de tudo, tá? E a precisão do fluxo, como eu comentei anteriormente, os mecânicos medem bolha, tá? O ultrassônico não mede bolha, então se você tem alguma perda de carga ou um ar que entrou na tubulação por causa da pressurização, o medidor mecânico ele capta essas bolhas como consumo, e os medidores ultrassônicos principalmente não detectam essa perda de carga, essas bolhas, né? O ultrassônico ele tem uma instalação um pouco mais simples, assim como o mecânico, é só a tubulação, né? O magnético ele já tem um problema com relação à blindagem, né? Para não afetar o campo, ele gera um campo magnético, obviamente, então isso pode afetar as leituras se tiver comunicação de dados, principalmente ele começa a ser um pouco mais chato na questão blindagem, para não afetar a leitura dos dados ou da medição que é tomada através dele. Sem manutenção, o magnético ainda tem que fazer alguma limpeza no eletrodo, porque esse eletrodo começa a ficar, como é que eu posso dizer, coberto de sujeira, e isso impacta na medição. Então, pelo fato da reflexão do ultrassônico, isso não tem problema.
então o magnético ainda te dá um pouco mais de manutenção, assim como o mecânico, né? E, além de tudo, os magnéticos consomem mais energia do que os ultrassônicos e o mecânico. O mecânico, basicamente, quase não vai energia, mas o ultrassônico, inclusive, ele consome pouquíssima energia, tanto que a gente tem bateria com uma vida útil bem grande. Eu vou explicar depois mais para frente a bateria e os diferenciais do medidor com sem bateria e as alimentações. Só ressaltando que qualquer dúvida, no chat. Bem, vocês vão me perguntar onde esses medidores são mais utilizados, né? Eu coloquei aqui uma visão um pouco geral das possíveis aplicações com esse medidor. Aqui é uma central de aquecimento, né, de água, e aqui é uma central de resfriamento. Eu vou falar um pouquinho da central de aquecimento. Vocês vão me perguntar, poxa, Eduardo, onde eu encontro água quente para medir nesse nível, né? Tem alguns, principalmente condomínios residenciais, onde você tende a tirar o gás de dentro da sua casa, porque hoje é muito comum você aquecer água, além do chuveiro elétrico, obviamente, né? Você aquecer água por gás dentro da sua residência com um queimador. Isso tem aumentado por duas razões. Primeiro, para diminuir o consumo energético, né, com os chuveiros, óbvio, e melhorar a qualidade da água que você esquenta. Só que o gás dentro das instalações, por mais que se tenha o fogão a gás ainda dentro delas, ainda se discute bastante retirada do gás dentro das instalações. Países vizinhos como o Chile e a própria Colômbia, eles já tendem a tirar o gás de dentro das residências por segurança. Então, isso tem virado uma tendência. No Brasil, aplicações com aquecimento central, seja uma caldeira central, seja ela elétrica ou a gás, tem prédios que utilizam, óbvio que são prédios geralmente de um mais alto padrão, porque eles aproveitam essa água para aquecer outras coisas, não somente o chuveiro, mas para gerar um aquecimento dentro da casa, e você não tem que usar o ar-condicionado para o quente e o frio, por exemplo. Então, essa caldeira gera água quente. Você, através da sua casa, do mesmo jeito que você tem um queimador, em vez de queimar o gás, você recebe essa água quente e ele esquenta a sua água de chuveiro. Essa é uma das opções. Quando isso acontece, eles medem o consumo de água quente que você está utilizando para aquecer a água do banho ou água da torneira. Então, isso vem numa conta de água separada no condomínio, assim como a conta de água de consumo. A conta de gás e a conta de energia, você também recebe uma conta de aquecimento, tá? Essa é uma das coisas mais diferentes que eu acho que eu posso falar com vocês a respeito sobre os medidores de energia no nosso país. A outra é um pouco mais comum. Em shoppings isso já é comum, em prédios comerciais isso tem aumentado como tendência, e nos prédios do governo, desde 2019, todos eles já têm consumo individualizado por ponto ou por evaporador, para ser mais sincero. Para que isso? Para você individualizar o consumo e ter um consumo mais racional, preciso e justo na hora de pagar o condomínio. Então, por exemplo, se você aluga uma sala comercial, os prédios comerciais, para talvez reduzir um pouco o consumo do ar-condicionado e deixar o condomínio um pouco mais barato, eles medem individualmente o consumo do ar-condicionado através de um medidor térmico como esse. Então, você recebe a sua conta da lojinha lá de água, luz e de ar-condicionado, tá? Para que a sua conta de luz depois no rateio geral não venha tão alta. Então, essa é uma das intenções ou uma das possíveis aplicações para esses medidores, né? Aqui, explodindo um pouquinho sobre a planta, aqui no caso eu coloquei um edifício residencial, por exemplo, mas nada impediria de ser um edifício comercial, e aqui eu começo a me aprofundar um pouquinho mais no portfólio que eu vou tratar com vocês. Aqui eu tenho os medidores separados ou por apartamento, ou por loja, ou por sala comercial. Ele mede o consumo seu do ar-condicionado, da água quente, que seja, concentra essa informação toda num gateway ou numa central que manda essas informações ou para a empresa que faz o rateio de energia, ou simplesmente para vocês, para terem ideia do consumo. E vocês podem também monitorar a geração de energia, seja ela para resfriamento ou para aquecimento, tá? Através do medidor central, para saber como a sua geração está se comportando. Isso é mais uma questão de performance, ok? Essas são as principais aplicações nas quais vocês podem encontrar ou podem utilizar o medidor de energia térmica da Danfoss. Bem, falando um pouquinho do nosso portfólio, a gente tem desde o DN15 até o DN1200, com uma faixa de fluxo de 0,6 metros cúbico hora até 9.000 metros cúbico hora, ou seja, desde o evaporador bem pequenininho,
até uma capacidade bem grande de geração de energia, tá? A gente tem modelos tanto para água quente quanto para água fria, ou com os dois no mesmo medidor, tá? Não importa. E todos os protocolos de mercado possíveis e imagináveis, tá? O Unibus é um protocolo muito comum na Europa, mas a gente tem o Modbus, a gente tem BACnet, que é bem comum, o Modbus normal, o Pulso e o LoRa também, que é um protocolo um pouco mais particular. Falando um pouquinho da bateria que eu comentei com vocês, então eu já expliquei um pouquinho sobre integração. A bateria dura 15 anos em média. A nossa precisão ela é melhor que o que a classe europeia e a brasileira pedem. Vou explicar um pouco mais para frente para vocês. E realmente a gente foi para a questão ultrassônica, para o modelo ultrassônico, justamente por ser mais robusto e confiável, ou seja, além de ser preciso, tem menos custo com manutenção. Eu vou focar em vocês aqui na parte do Sono 10 e do Sonometer 40, tá? E também vou falar um pouquinho da parte de coleta de dados, e aí qualquer dúvida adicional que a gente tenha sobre outras aplicações, a gente pode tratar no chat no final. Bem, esse é o nosso range de produto. O SonoSafety 10 ou Sonometer 40C, a diferença deles é, nesse caso aqui, eles atendem uma classe de pressão de 16 bar na linha de água, até 95 graus Celsius, o DN vai até 32, de 15 até 32, mas basicamente a diferença deles é, esse daqui é só aquecimento, só que ele é de bronze e metal que pode conter chumbo, então para água potável ele não é recomendado. E o Sonometer 40C ele é um modelo mais econômico, que é além de ser de plástico, e ele também não tem chumbo, então pode ser aplicado para água de consumo. E todos eles têm sensores de temperatura substituíveis, tá? Eles medem fluxo e medem a energia térmica. O SonoSelect 10 ele vai para um nível de classe de robustez um pouco maior. Ele vai para uma pressão de 25 bar na linha, só que 130 graus de temperatura máxima, tá? Então o corpo dele já é de bronze. E ele tem uma precisão na medição um pouquinho maior, ou seja, ele faz a medição dele em ciclos mais curtos, tá? Isso é muito importante, principalmente para aquecimento, que isso tem uma perda de temperatura um pouco maior. Aqui é o Sonometer 40, então a diferença dele para o SonoSelect 10 basicamente é bitola, tá? Bitola, e aí ele começa a trazer vários protocolos de comunicação integrado nele ao mesmo tempo. No Sonos, na linha 10 e na linha 40C, você tem uma comunicação padrão de pulso, porém você tem que inserir cartões adicionais para outros tipos de comunicação. Por exemplo, se você tem uma comunicação via IP, ele não traz, você tem que comprar o cartão de comunicação adicional. O Sonometer, por exemplo, ele já vem com BACnet, Modbus e LoRa integrado. Você pode usar as três ao mesmo tempo que ele suporta, caso precise, tá? Só como comentário, o Sono 3050, esse realmente vai para os DNs até 1200, tá? Classe de pressão de 40 bar, isso daqui já é para distrito de energia, tá? A gente tem alguns prédios, se eu não me engano, o Eladio depois está aqui, pode dar uma palavrinha melhor, se minha memória falar, em Goiânia a gente tem um prédio onde se tem um distrito de refrigeração. Eles geram uma central de resfriamento de água que gera ar-condicionado para 2 prédios, ou seja, para o complexo comercial inteiro. Então, nesse caso, o medidor tem que ser um medidor diferente, um medidor um pouquinho maior por causa das prumadas. Antes de continuar, o chat está tudo ok aí, gente? Tudo bem? Perfeito. Bom, falando um pouquinho agora sobre precisão, né? A gente baseou os nossos medidores em uma norma europeia, a EN 1434-4, que ela diz o quê? Os medidores têm que ter uma precisão de, no máximo, de perda de leitura de 2%, tá? Ou seja, ele não pode passar de 2% no erro de leitura. Além disso, ele diz que ele tem que fazer um teste de 4.000 ciclos de trabalho, tá? Ou seja, forçá-los a trocar pressão e temperatura 4.000 vezes na hora de fornecer o certificado. A norma brasileira de medidores de fluxo, os hidrômetros de casa, não é o caso, mas eu peguei para a gente fazer só uma pequena comparação, ele diz também que os medidores brasileiros têm que ter 2% e também tem que ter os mesmos 4.000 ciclos, ou seja, deve ter uma base próxima dessa norma europeia. Porém, a Danfoss ela faz um pouco diferente, ela faz um teste baseado em 12.000 ciclos de trabalho, tá?
e com uma precisão de 1% na leitura. Tá? Ou seja, ela te dá uma margem de erro de 1%, enquanto o que a norma pede de 2%. Ou seja, a gente entrega o dobro do que é necessário. Além disso, aqui a gente tem a vazão mínima versus o erro, a vazão máxima, a vazão nominal, que é a de trabalho, e a vazão máxima que o medidor pode suportar, que são as classes de pressões. A Danfoss suporta até 2 vezes a classe de pressão, sem danificar os sensores e principalmente os refletores dentro dos medidores. Tá? E para caso seja necessário, a gente, como certifica medidor por medidor, a gente emite certificado de todos os números de série que a gente testa em nosso laboratório. Tá? Ou seja, o certificado de garantia ele é válido e entregue, se necessário, no ato da compra. Ou se você precisar depois para justificar alguma coisa, a gente tem esses certificados no nosso banco de dados. Então, só para ilustrar a norma europeia e mais ou menos o que a brasileira pede, né? Esse é o fluxo atual. Aqui é o erro máximo permitido em porcentagem, e mais ou menos quanto isso reflete em litros por hora. Tá? Então, por exemplo, quanto maior a sua vazão, obviamente maior o erro de leitura aqui, né? Por isso que a gente tem ou trabalha para entregar o erro de leitura menor o possível, para diminuir, principalmente, o quanto você deixa de medir, né? Aí tem muita gente que vai falar, poxa, para o consumidor final deixar de medir é interessante. Primeiro que isso não é legal, não é válido, foi só como comentário, mas a intenção aqui é que seja cada vez mais preciso o consumo para que você tenha cada vez uma fonte de geração, tanto térmica, de aquecimento como de refrigeração, mais precisa, então cada vez mais o seu consumo é consciente e racional. Tá? Essa é a intenção de deixar o nosso medidor cada vez mais preciso. Bom, entrando um pouquinho mais no detalhe de cada medidor, eu vou falar dos menores, né? Os medidores SonoSafe 10 e o SonoSelect 10. Tá? Basicamente, a diferença entre um e outro: classe de pressão, precisão na medição, e o SonoSafe, ele só faz aquecimento, ou seja, ele só mede água quente. Tá? O SonoSelect, ele mede água quente e água fria. Tá? Então, ele é um pouco mais flexível. Tá? Além disso, ele tem a questão de ser voltado para aplicações menores, então salas comerciais e residências que possam vir a ter um sistema distrital, tanto de refrigeração como de aquecimento, você pode tanto integrá-lo na rede para que seja medido o prédio inteiro, né? Mas também você tem um acesso via o seu app para fazer a sua análise você mesmo. Tá? Esses daqui, de novo, são geralmente aplicados em fan coils, né? Aqui uma visão um pouco mais explodida, né, de como funciona a parte do medidor. E aqui a bateria, né? Eu vou explicar um pouquinho o porquê da bateria. A bateria é usada principalmente em lugares no qual você tem um sistema de aquecimento central e você faz a medição do consumo de água quente na sua casa. E aí por que a bateria? Porque se acabar a energia elétrica, se é uma caldeira a gás, por exemplo, você vai continuar tendo água quente na sua casa, só que se acabar a energia você deixa de medir. Então a bateria está aí para que seja medido o seu consumo mesmo sem energia. Tá? O que essa placa faz? Ela faz uma medição sobre o ambiente na qual ela está instalada, então temperatura e umidade, porque isso influencia diretamente na vida útil da bateria, e ela faz isso para te entregar com 1 ano de antecedência quando que a bateria vai acabar, para que você possa fazer a troca da bateria sem sofrer danos de leitura ou erro de leitura. Tá? Além disso, a placa eletrônica é protegida. Tá? A versão SonoSafe ela tem IP54, então contra água diretamente, né? E o outro é IP65, que é contra jatos d'água. Tá? O SonoSelect 10 ele é para ambiente externo. O SonoSafe é para ambiente externo, que é pouca água e pouca umidade ou pulverização. Tá? Além disso, toda a configuração pode ser feita via app. Mesmo se for uma companhia de leitura, ela pode te liberar o acesso via app para que você tenha a sua leitura, porém você não vai conseguir fazer a alteração, porque isso também é configurado
para que, obviamente, seja uma coisa mais ética, né? De você ter uma companhia medindo e ela manter os padrões dela de configuração. Além disso, como eu comentei, ela pode ser flexível, você pode instalar um cartão de leitura aqui para mudar o tipo de comunicação e não deixar apenas no MBus ou no pulso, você pode colocar um Modbus ou uma conexão Ethernet para integrar isso no BMS. Tá? Além de tudo, ele pode ser instalado tanto na saída como na entrada da água no seu apartamento, isso depende da plumada, então isso faz ele flexível para retrofits. Então, se você já tem uma instalação em uso e quer individualizar o consumo de água quente, por exemplo, ou de ar-condicionado, a gente flexibilizou para que ele possa ser instalado tanto na entrada quanto na saída do ponto consumidor, seja ele para aquecimento ou refrigeração. Falando um pouquinho do que o app pode oferecer, né? Além do comissionamento e análise, né? Ele pode dar um erro de violação, tá? Isso, vamos supor que alguém tenha mexido no medidor, né, seja sem querer ou por querer, ele para a leitura e ele manda um erro de que ele foi violado, para que não corra o risco de alguém tentar fazer alguma trapaça na medição. Além disso, a qualidade do sinal dele, ele é todo isolado para realmente ter o mínimo possível de geração de ruído, tanto para não impactar no que você já tem instalado na sua casa, caso seja o wireless ou Bluetooth, quanto na leitura do diagnóstico via BMS. Tá? Leitura da bateria em tempo real, já comentei anteriormente com vocês, ele consegue fazer um cálculo para gerar o alarme com 1 ano de antecedência da troca da bateria. Perdão. E, além de tudo, pode detectar, de repente, numa falta de água, se é um prédio que a água está voltando ou retornando, ele está rodando ao contrário. Tá? Então, se é num startup, está instalado no lugar errado, ou se acontece alguma coisa na instalação, ele também detecta um erro de leitura, seja a reversa. Bom, aqui eu só coloquei umas ilustrações, que é onde a gente tem mais utilizado esse material. Tem algumas unidades de aquecimento que a gente usa em hotéis, por exemplo, né? Ou em apartamentos ou flats, que tem aquecimento central, e às vezes usa para um Airbnb, por exemplo, ou simplesmente para individualizar o consumo mesmo no condomínio. Essa é uma estação de aquecimento, com os medidores de energia aqui configurados. Ou em fan coils, ele vai integrado junto com as válvulas, às vezes, de controle, ele já vai próximo ali do fan coil, já entrega ponto a ponto o consumo de energia individualizado, seja ele em shoppings ou em escritórios comerciais. Falando um pouquinho do maior, as características principais eu já citei, que são basicamente as mesmas, a única diferença do Sonomitre 40, realmente ele é um pouco mais flexível na questão quente e frio, né? Vazão e também material que você pode passar por ele. Tá? O SonoSafe 40, por exemplo, ele tem uma limitação quanto à densidade, então se é uma instalação de refrigeração com glicol ou uma instalação produtiva, né? Seja ela de bebidas ou seja ela de plástico, no qual tem o consumo das máquinas individualizados, que utiliza algum tipo de ácido ou etanol na mistura por causa da temperatura, esse daqui é o mais indicado e tem uma vida, foi um pouco mais desenhado para ter uma vida útil um pouco maior para trabalhar com esse tipo de fluido. Tá? Além disso, ele já vem com tudo integrado e ele tem uma diferença com relação ao outro, pelo tamanho e pelo padrão, ele também é mais adequado a instalações industriais para separar o corpo do medidor. Estou entrando um pouquinho mais em detalhes, ele tem um DN que vai até DN100, perdão, vai até o DN100, ele tem todos os protocolos nele incluídos, aí a gente tem que comprar por modelo, não é o cartãozinho que vem, é o modelo que você compra dele, então todos os modelos que tem aqui, eles são duplicados ou triplicados para que você compre o modelo exato que você precisa. Ele já vem default com 3 tipos de medição, que é MBus, Web Medbus e LoRa. A gente não costuma utilizar isso aqui, a gente costuma utilizar mais o Modbus e o BACnet, então você pode pedir os modelos com Modbus e BACnet, além do fato de ele ter um pouco mais de variação e flexibilidade com relação à tensão. Tá? Ele é 24, 220 e também funciona com bateria. Tá? Opa, perdão. Além de um outro ponto que eu esqueci de citar aqui, muito importante, ele tem conexão Modbus, BACnet, mas isso através do wireless.
O wireless não está homologado ainda no nosso mercado, a gente está em processo de homologação dele, mas ele tem a opção também para ser utilizado sem fio. Por quê? De novo, pensando em um retrofit, a gente pode utilizar ele sem ter um custo elevado com infraestrutura. Eu acho que isso traz um benefício bem grande para uma instalação desse tipo com esse approach, uma reforma. Além do fato de esse medidor, a parte branquinha que vocês estão vendo aqui, ela também tem a opção do trilho DIN, ou seja, ele fica separado do medidor. Obviamente tem uma intervenção por cabo, mas ele fica separado e pode ser instalado num quadro elétrico. Dúvidas no chat aí, pessoal? Não? Vamos caminhando aqui mais para o final da apresentação. O Sono Collect é um gateway, no qual você pode concentrar todas as leituras desses medidores nele, através de comunicação de dados, tá? Seja ela Modbus, seja ela MBus, seja ela BACnet, ele suporta todos os protocolos. Ele tem comunicação com a internet, então, ou seja, você pode acessá-lo via web, além de ele ser um gateway no qual, se você tem já o seu BMS e precisa pegar os dados, ele pode emitir esse relatório através de um arquivo XML, um Excel, ou se você quiser, você pode buscar através de uma API os dados na nuvem. Tá? Então, se você tem um prédio comercial com as salas com consumo individualizado, perdão, e você precisa concentrar esses dados em algum lugar, o Sono Collect completa esse portfólio. Você pode integrar todos eles nesse gateway. Obviamente, ele suporta, se não me engano, até 296 unidades. E aí você, através desse collect, você acessa esses dados ou capta esses dados na nuvem. Tá? Aprofundando um pouquinho nele, de novo, ele tem um padrão MBus, né, de conexão. Então, que é o padrão que já vem em todos os medidores, você pode conectar ele diretamente. Você pode conectar ele com os outros via wireless. Esse aqui está sobre avaliação, foi o que eu comentei com vocês. A gente está trabalhando para ter a aprovação da Anatel para que isso seja disponibilizado o mais rápido possível. Além do que, ele pode receber tanto... além desses protocolos, ele pode receber o Modbus, o BACnet e outros protocolos que a gente tenha escolhido para os nossos medidores. E ele disponibiliza isso ou diretamente através de um arquivo interno, tá? Você pode buscar na base de dados dele o arquivo em Excel, ou ele manda isso para vocês tanto em Excel quanto através de uma API via o contato via nuvem. Tá? Você pode buscar diretamente na nossa nuvem os dados de medição. Tá? Além do que, ainda tem uma interface de SM, essa também está junto com a wireless para avaliação da Anatel, e a gente espera que isso seja disponibilizado o mais rápido possível. Pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês era isso e apresentar. Eu acho que agora eu deixo aberto para caso a gente tenha alguma dúvida no chat ou algum comentário. Lário, você quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Bem, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui no bastidor aqui. Estou com as perguntas. Tá, Rodrigo, vou fazer para você. Eu decidi deixar para o final, para que a gente possa aí responder a todas as perguntas. Primeiro, obrigado a todos pela participação e pelas perguntas. Vamos lá. Bem, tem uma primeira aqui do Cláudio. Ele perguntou bem no início, né? O aparelho avisa se o cliente da loja ultrapassou o consumo energético do mês? O Sono Collect, que é o último que eu apresentei, sim. Você pode, através da ferramenta própria dele, estimular um limite ou deixar uma zona de alarme, para que, se passe daquilo, ele te avisa que você passou do consumo. O Sono Collect, porque aí sim ele é uma ferramenta de gestão, né? Ele não é uma ferramenta unitária. A ferramenta unitária, ela só mede. Tá? O Sono Safe e o Sono Select, você pode colocar um limite, mas você tem que entrar na ferramenta e olhar como é que está o seu consumo. Tá? O único que avisa é o Sono Collect. Ótimo. Legal. Bem, temos uma pergunta, Rodrigo, do Edilson. Tá? No sistema de monitoramento dos fluidos, é possível configurar alarmes de pressão e temperatura? Sim, os dois. Você pode tanto colocar um alarme de pressão como um alarme de temperatura. Na realidade, o
alarme de pressão ele já te dá automaticamente, porque se tiver fora do que ele é capaz de fazer, por mais que eu tenha mostrado ali que ele pode chegar a uma vazão 2 vezes maior, isso impacta obviamente na pressão, ele já te dá um alarme, mas de temperatura também, porque principalmente aquecimento tem um problema de escaldamento, né? Para não deixar queimar a pele ou a mão em aplicação em situações de banho, né? Tanto chuveiro como torneira. Então ele tem os 2 alarmes configurados tanto no app como no Collect. Legal, ótimo. Bem, aí a gente tem uma pergunta do Luciano, tá? Eu queria só te pedir para você voltar lá no slide da explicação da precisão, 2%, porque eu acho que o Luciano comentou aqui que pelo celular ele viu os riscos e não conseguiu enxergar. Talvez você voltar ali para ele verificar, né? Acho que é bacana ali. De repente, dar uma repassada nesse slide aí. E ele também comentou aqui sobre a apresentação, se a gente vai enviar essa apresentação. Eu imagino que, eu vou confirmar aqui com o staff, mas isso vai ficar disponível provavelmente na nossa página no YouTube, tá? No final a gente vai dar todos os caminhos para que vocês possam acessar e assistir novamente aí a webinar, tá? Tanto esse quanto outros webinars, tá? Então, Luciano, se você perdeu, se você está aí ainda, a gente pode assistir depois para o YouTube e você pode passar para os colegas, tá? Ládio, quem sabe faz ao vivo. Heitor, a gente vai disponibilizar essa apresentação? Sim, a gente vai disponibilizar e todos os participantes, após o final do webinar, depois de um tempinho ali, vão receber a gravação para baixar. Ok, então perfeito. Então tá certo. Então, só recapitulando aí, a gente vai disponibilizar e todo mundo vai receber um link, né, para baixar essa apresentação, esse webinar, certo? Ok. Legal, Drigo. Fala um pouquinho para a gente aí da Vamos repassar esse slide mais uma vez, que é para deixar as coisas mais claras, né? Bem, de novo, os medidores da DANFOS foram baseados nessa norma, a EN 1434-4, tá? Que ela diz o quê? O medidor tem que suportar, no período de teste, 4.000 ciclos, tá? De medição e ter uma precisão, ou um erro máximo, no máximo, né, 2% de erro de leitura, tá? Com base, obviamente, na vazão que ele está, ou que a gente declara que ele possa suportar. Então, a Danfoss testa todos os medidores usando 12.000 ciclos, tá? Ou seja, 3 vezes mais do que pede na norma. Além disso, a gente entrega uma porcentagem de erro 50% menor do que previsto na norma, tá? A norma brasileira de hidrômetros, foi o que eu comentei, né, Eladio? Só para fazer uma analogia, ela tem a mesma especificação dessa norma europeia, ou seja, 4.000 ciclos e uma tolerância máxima de erro de 2%. Então, a gente entrega uma tolerância 50% menor e usa um teste 3 vezes maior do que pede a norma para garantir a robustez dos nossos produtos, tá? Além disso, a vazão de sobrecarga, né, que é essa daqui, só fazendo só uma ilustração, tá? Os testes, eles param aqui, tá? Eles vão até a vazão de sobrecarga. Os nossos medidores suportam até 2 vezes a vazão de sobrecarga, tá? Ou seja, você vai me perguntar, Eduardo, eu posso selecionar o seu medidor com base 2 vezes na vazão de sobrecarga? Não, mas é que se aconteça alguma coisa na sua instalação na qual gere uma sobrecarga, uma pressão muito grande na linha, o nosso medidor ele é capaz de suportar 2 vezes o que está escrito no manual para que você não tenha que substituir ou não venha a ter problemas de manutenção, tá? Até porque a gente está falando de aplicações, às vezes, não só em prédios comerciais de ar-condicionado, mas em prédios residenciais com água quente. Então, a gente entrega um produto cada vez mais confiável para que gere uma confiabilidade maior na hora da compra. Não sei se ficou claro. Se não ficou, Luciano, por favor, fique à vontade no chat, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, deixar os temas bem claros. Legal, ótimo, Drigo. Mais 2 perguntas, uma sobre wireless, né? Existe uma distância determinada? Eu sei que a gente está homologando, mas você tem informação sobre distâncias, porque, enfim, vai instalar em prumadas, em pontos de medição, de repente você tem um prédio muito comprido, como funciona essa questão aí? Ela tem uma limitação, porém a nossa norma fala de uma limitação diferente do que ele entrega. Então, como a gente está num processo de readequação do produto, eu não tenho essa informação hoje bem clara, mas eu posso deixar isso no chat do YouTube. Quando a gente postar esse vídeo no YouTube, eu ponho no chat e eu posso colocar o range para você que a norma vai pedir para a gente entregar.
Perfeito. Bem, só por referência, né, nós temos instalado em alguns condomínios de escritórios, né, com distâncias aí bem consideráveis aí de 100, 200, 300 metros aí. Então, enfim, é lógico que você tem um ponto de um coletor, né, das informações de cada ponto, mas ele tem distâncias bem consideráveis aí com base nessa obra, né, que a gente instalou aí no Espírito Santo. E dá para a gente filosofar sobre o tema, né? O manual ele fala de 500 metros, mas isso depende de quanto parede você tem, quão clausurado ele está. Mas, de novo, eu acho melhor a gente colocar o que a gente vai ter como especificação. Eu prefiro colocar isso no chat lá no YouTube para vocês, depois para quem quiser acompanhar. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, talvez uma definição, né? Quando a gente fala quente e frio, né? Usou-se muito o termo aí. O que a gente está falando de range de temperatura aí, de um para o outro aí? Perfeito. A temperatura mínima não faz tanta diferença porque ele mede fluxo, então a densidade ali não importa tanto, mas a gente fala de temperatura máximas, o sono 40, ele tem 130 graus de temperatura máxima. O sono, acho que é aqui, deixa eu ver aqui, para não me pegar pelo erro. Aqui está, Eladio. Então, o Sonometer 40C, que é o de plástico, com o Sonosafe 10, que é o mais simples, que a gente tem, que esse aqui, inclusive, é só para aquecimento, ele atende até 95 graus de temperatura. Como eu disse, para baixo não importa tanto, tá? O problema aqui realmente é aquecimento das partes elétricas e cabo de sensor. Os sensores são todos com cabos siliconados, não tem esse problema. O problema é a parte elétrica e a parte eletrônica. O Sono Select 10 e o Sonometer 40, eles atendem até 130 graus de temperatura, tá? E o Sono 3500, ele vai até 200 graus de temperatura, tá? Então, se é um processo, eu não sei se tem um processo para isso, não é para vapor, né? A gente está falando de água aqui no caso, né? Mas ele vai até 200 graus aqui, o maior de 95 a 200 graus. Muito bem, cara. Mais uma pergunta da audiência aqui. Ele pode ser usado também para misturas, por exemplo, com etileno glicol? A gente está falando de água gelada, né? Mas como funciona com misturas, por exemplo, etileno glicol, que você quer temperaturas negativas, às vezes, sem congelamento? A única coisa aí, por exemplo, por isso que a gente tem o corpo 10 com materiais diferentes, né? Ele pode ser usado para etileno glicol, não há uma restrição com relação a isso, né? O etileno glicol está mais vinculado a materiais de plástico ou borracha, né? Por causa da corrosão. Ele, como não tem isso, ele não tem problema. Não há ferro dentro dos refletores, né? Então também não tem problema de oxidação. A única coisa aqui, por causa do material, né? A gente vai ter que cair no corpo aqui do Sono Select ou do Sonometer 40. Bem, ótimo, cara. Acho que, bem, aqui no chat não tem nem mais nenhuma pergunta, eu só te faço uma pergunta aí mais provocativa. Pessoal que quiser datasheet, informação técnica desse material, como é que você instrui o pessoal aí atrás aí pelo site, enfim? A Danfoss tem o site o Product Store, que se eu não me engano é globalproductstore.danfoss. Você pode entrar, lá você tem acesso a todos os manuais de produtos Danfoss. É só procurar ou por Energy Meters ou pelo nome dos medidores que a gente colocou, como Sonosafe 10, Sonoselect 10, Sonometer 10 ou Sonocollect. Você pode baixar não só datasheets, lá também tem materiais comerciais para você entender um pouquinho mais onde eles são utilizados. E a gente está agora também só terminando de traduzir alguns cases. Vocês podem encontrar, inclusive, alguns casos de sucesso, não só dos medidores, mas de todos os produtos da Danfoss. Legal, ótimo. Bem, aqui nas perguntas e respostas, nenhuma pergunta a mais. Quem quiser aproveitar aí os 20 minutos, pode mandar a pergunta, senão aí a gente vai respondendo aí quando o vídeo for publicado no YouTube também, nas perguntas ali no chat, a gente consegue responder. Bem, acho que é isso, Rodrigo. Da minha parte aqui, perguntas e respostas, tudo certo. Eu deixo para você finalizar aí, você e o Heitor, tá? Na realidade, queria dizer uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação e pela atenção. E se precisar de alguma coisa, entre em contato com a Danfoss. A gente tem o maior prazer em atendê-los. E acho que agora o Heitor tem uns recadinhos finais. É isso, Heitor? Isso mesmo, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu aprendi bastante nesse webinar, espero que tenha sido proveitoso para todos. Algumas lembretes, não deixem de responder nossa pesquisa de satisfação no final. Lembrando, como a gente comentou agora há pouco, o nosso webinar estará disponível para você
baixarem após o final dele e também nos próximos dias também no nosso YouTube, assim como outros que vocês podem conferir. Então não deixe também de seguir para os próximos webinars a nossa página webinars.com.br, que vocês podem procurar no nosso site e estará lá, como também outros webinars que já foram feitos tanto pela equipe do Drigo como por equipe do Eladio, como por outros da Danfoss, que estão disponíveis no nosso YouTube. Não deixe de seguir também a Danfoss no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E nosso recente lançamento também não deixem de seguir, que é o Dribladores Refrigeração, que vocês podem encontrar em qualquer plataforma de música digital. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima tarde e até a próxima.